Hi guys, eu sou a professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender como falar datas em inglês e as expressões de tempo que acompanham as datas. Eu espero que vocês gostem. Datas e palavras de tempo em inglês. Como é que a gente representa as datas em inglês? Para representar as datas, primeiro a gente precisa conhecer as palavras de tempo, né? Qual o menor tempo, o que vem depois, então vamos conhecê-las primeiro. Então, o menor tempo para nós é o second, que é o segundo. Em seguida a gente vem com o minute, que é o minuto. Hour, hora, day, dia, week, semana, weekend, fim de semana, a gente considera o fim de semana o sábado e o domingo, month, que é mês, year, que é ano, decade, que é década, century, que é semana, millennium, que é milênio. Então a gente trabalha com essas palavras que são palavras que representam unidades de tempo em inglês, do menor para o maior. Muito bem, tem outras palavras? Tem. Quando eu quero falar a quantidade de vezes que eu faço alguma coisa. Uma vez eu falo once, duas vezes eu falo twice, de 3 vezes para frente eu vou colocar a quantidade de vezes que eu quero acompanhado da palavra times. Então se eu quero falar 4 vezes, eu vou falar 4 times. Se eu quiser falar 10 vezes, eu vou falar 10 times. Se eu quiser falar 8 vezes, 8 times. Então, as duas que são diferentes são once, que é uma vez, twice, que é 2 vezes. A gente tem essa palavra once é muito usada em nomes de seriados de TV, né? A gente tem aí once upon a time, então é uma expressão, né, que é era uma vez. Então, essas palavras também, quando são embutidas em outro conjunto de palavras, elas podem mudar a ideia e assumir a ideia da expressão, tá? Então, a gente tem aqui once upon a time, que significa era uma vez, a expressão conjunta, não separada. Muito bem. Essas expressões que representam tempo, as palavras que representam tempo, elas não só vão ser usadas para falar de data, mas elas vão ser usadas em todos os tipos de tempos verbais para expressar tempo quando eu precisar. Por exemplo, se eu falo, give me a second, eu estou dizendo, me dá um segundinho. Essa frase é uma frase de tempo imperativo, é uma ordem, um pedido que eu estou fazendo. I go to the dentist once a month. Eu vou ao dentista uma vez por mês. Eu estou expressando um período de tempo. Aí o tempo verbal já é outro. Aqui é simple present tense. Então eu usei outra expressão de tempo em outro tempo verbal. 3 centuries ago. 3 séculos atrás. Eu estou falando de passado. Next weekend. No próximo final de semana. A palavrinha next indica futuro. Então eu estou usando no tempo futuro. Last year, a palavrinha last significa no último, no que passou. Então, eu estou usando outra palavra que indica tempo no tempo passado. Então, a gente viu que as palavras que indicam tempo, elas vão brincando com todos os tempos verbais que a gente pode expressar. Muito bem, e aí? Como é que eu começo lendo ano? Como é que eu leio o ano em inglês? Para ler o ano em inglês até o ano de 2000, preferencialmente, a gente lê de 2 em 2. Então, eu tenho assim, 1970. Eu tenho 2 numerais, 2 numerais. Então, para ler ano em inglês, eu vou ler os 2 primeiros, os 2 últimos. Então, aqui, o ano 1970 vai ser lido como 1970. Tem umas peculiaridades. Se o ano for redondo, como 1700, 1800, 1200, as duas últimas casas são 0, 2 zeros assim representam as centenas. Então, em inglês, eu uso a palavra centenas para representar esse ano. Então, 1700 em inglês vai ser 1700. Então, de 2 em 2, né? E se eu tiver um 0 no meio do caminho, como 1601? Se eu tiver um 0 no meio do caminho, na hora de falar data, eu não falo 0 como zero, que é 0 em inglês. Eu uso a palavrinha o. Então, 1601 vai ser 1601. 2006. Muito bem, acima de 2000. O que eu faço com o ano acima de 2000?
Acima de 2000 é preferível que a gente utilize a leitura completa de numeral, 2006. Então vai ser 2006. A outra possibilidade de ler de 2 em 2 também pode ser feita? Pode. Aí você vai ler 20 ou 6. Mas acima de 2000 é preferencial que você use a leitura completa dos numerais. Muito bem. Como é que eu leio uma data completa em inglês? Há muitos anos atrás a gente tinha uma concepção de que em inglês eles gostam de escrever a data invertendo. Aqui no Brasil a gente usa dia, mês e ano. Eles gostavam de escrever mês, dia e ano. Isso ainda faz parte da cultura americana e inglesa, mas o inglês é uma língua internacional. E como língua internacional, a gente universalizou. Então, do mesmo jeito que se escreve em todos os lugares, que é do menor para o maior, dia, mês e ano. Então, aqui nós vamos descrever as datas em inglês a partir do dia, do mês e do ano. Então, aqui eu tenho dia 2 do mês de outubro do ano de 1987. Eu tenho duas maneiras de ler data em inglês. Qual a diferença entre as duas? A diferença das expressões que vão compor a leitura de datas em inglês. Então, tipo 1, it's, que quer dizer é. Eu vou usar o artigo the, então it's the. 2 em inglês sempre vai ser em numeral ordinal. Todas as vezes que eu for fazer leitura de datas em inglês, o dia é sempre em numeral ordinal. Então, 2 em inglês, em ordinal, é second. Então, it's the second. Eu uso a partícula of, que significa de. O mês é o mês 10, o mês 10 é outubro. Então, it's the second of October, vírgula, e vou ler o ano. Eu leio o ano de 2 em 2. Então, esses dois. Então, vai ser 1987. Então, essa data ficou. It's the 2nd of October, 1987. Tipo 1, eu começo do dia para o mês para o ano. Começando do dia, eu uso a partícula the porque é um numeral ordinal. Entre o dia e o mês, eu uso a partícula of. Tipo 2. No tipo 2 é a mesma data, dia 2 de outubro de 1987. No tipo 2 eu não vou começar a leitura a partir do dia, eu vou começar a leitura a partir do mês. Então vai ser it's October. Como eu vou falar o dia e o dia é em ordinal, eu preciso da partícula the, o artigo the. Então it's October the 2nd e aí vou para o ano, 1987. Muito bem, vamos ver como é que nós dizemos algumas datas em inglês quando elas estão sozinhas ou não estão completas daquele jeito com dia, mês e ano. Aqui eu só tenho o dia e o mês. Como é que eu vou ler? Daquele jeito que eu falei. Os dias são sempre lidos em ordinal. Então aqui vai ser October the 25th. Aqui eu tenho o mês e o ano. Então eu vou ler July e aí vou ler o ano. Acima de 2000, leio o ano da maneira como é o numeral, 2013. Aqui eu tenho uma data completa, já está com a grafia em ordinal. Para lembrar a grafia dos ordinais, assista a nossa aula dos ordinais. Então aqui é It's May 3rd, 1600, porque aqui eu tenho os dois zerinhos, né? Aqui eu tenho uma data completa, então eu comecei do mês. April the 1st, 1908. Por que eu usei ou? Porque aqui tem um zerinho, né? Então, quando tem o zerinho no meio, eu não falo zero, eu falo ou. So, guys, thank you very much. Então, gente, muito obrigado. Foi ótimo. Mas não se esqueçam. Like it, curtam o meu vídeo, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Bye, bye!